Bom, depois a gente testa o microfone. Não sei o que é. Já estão aí? Não. Você mandou? Tá gravando. Dá pause nisso. Mania de deixar as coisas gravando. Eu já vou gravar aqui. A Luiz, acho que foi Luísa, gente, me pediu um exercício da lista. Se eu não me engano, era o exercício 15 que eu mandei para vocês na aula passada. 15. Vocês não conseguem fazer ele ainda, tá bom? Então, ignora ele da aula passada, segue o jogo. Alguns exercícios, vocês vão ver que eu tô pulando, tanto da aula passada quanto dessa aula, quando eu for mandar a lição de casa para vocês, é porque ele tem ou funções que a gente não viu ainda, cotangente, cossecante, essas coisas, ou ele leva algumas equações que a gente não viu como resolver, tá? Então eu tô pulando por causa disso, tá bom? Não, depois quando a gente terminar, que eu achar que já dá para vocês fazerem, eu falo para vocês voltarem e fazerem tudo que não foi feito. Tudo bem? Tem mais gente entrando aqui. Ai, gente, ó, o Silas entrou. Eu não cantei a musiquinha. Ai, meu Deus, a musiquinha me persegue. Vamos lá. Bom dia. Não cantei a musiquinha, ó. Não me persegue com essa musiquinha, hein? Ok, tudo bem, não tem problema. mas eu vou. E ficou um exercício, André. Eu vou fazer ele, é o de inequação. Né? Na verdade, vou retomar a inequação, porque a gente foi bem rapidinho, né? Então, nesses nossos 50 minutos, vamos ver o que acontece aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar o exercício 4 da aula 5 e 6. Hoje a aula vai ser toda de compartilhamento de tela, tá bom? Se precisar em algum momento, eu vou para a lousa, mas... Ai, meu Deus, peraí. Eu tenho que abrir o compartilhamento. 2 minutos, gente. Aqueles que a gente não tem, mas... 15, 22, 24. Pronto. Vamos lá. Oi, Dani. Pronto, acho que agora entrou todo mundo. Luísa. Tá. Meu Deus. O negócio participante ficou para sempre na minha tela, gente. Ai, achei. Pronto. Bom, vocês estão... Ah, tem mais, Jesus. Então, vamos lá, ó. Esse é a letra A, eu já tinha feito com vocês, mas eu vou fazer de novo pra gente relembrar, tá? A ideia toda da inequação, ela é bem parecida com a equação. Então, a gente vai lá pensar em seno de x igual a meio primeiro, tá? E aí a gente vai pensar, quem que o seno dá meio? Né? No caso, é o 30, que é o π sobre 6. Então, eu vou colocar o π sobre 6 aqui, mais ou menos, né? Aqui é o π sobre 6, tá? E aí eu tenho que lembrar que ele também dá meio, né? Aqui é o meio, ó, do eixo do seno. Desse lado aqui, ó. Tudo bem? Então, ele dá meio no π sobre 6 e ele dá meio nesse ponto aqui. Mas quem é esse ponto aqui? Esse ponto, ele é π menos π sobre 6. Eu tô voltando em relação ao π. Então, aqui, ó, ele é o π menos π sobre 6. Que vai dar 5π sobre 6. Tudo bem? Então, se isso fosse uma equação, seno de x igual a meio, né, no intervalo de 0 a 2π, eu teria essas duas respostas, π sobre 6 e 5π sobre 6, tá? Só que eu quero que o seno de x seja maior ou igual a meio.
Ou seja, eu vou olhar no eixo do seno, tem o meio que eu anotei aqui, e eu quero que o meu seno seja maior ou igual a meio. Então, eu quero todas essas respostas que estão aqui, ó, que são maiores ou iguais a meio. Aí, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que olhar na circunferência quais são os pontos que resultam nesse maior ou igual a meio. E aí, os pontos são todos esses daqui, ó. Todos esses que estão para cima do π sobre 6, ó, todos esses ligam num seno maior que meio. Todos esses que estão aqui entre π sobre 2 e 5π sobre 6 também ligam num seno maior que meio. Ou seja, a minha resposta é um arco que vai do π sobre 6 até o 5π sobre 6. Tudo bem? E aí, aqui é maior ou igual, né? Então, eu vou pegar os extremos. O maior ou menor, o maior igual ou menor igual, ele vai, né, o igual vai me dizer se eu pego ou não os extremos, que são o π sobre 6, no caso, e o 5π sobre 6. Como aqui é maior ou igual, o π sobre 6 e o 5π sobre 6 entram na minha resposta. E todos os arcos que estão aqui entre eles, entre o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Então, a hora que eu vou escrever a solução, eu escrevo assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x, ele é maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. Essa chave ficou bonita, hein? Tudo bem? Essa é a minha resposta. Dúvidas nisso? A gente já tinha falado na aula passada. Eu vou pro B, então, tá? Vamos lá pro B. Só tenho que achar ele aqui, acho que B. Olha lá, agora o cosseno de x é maior que menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, ó, não é maior ou igual, o que significa que eu não vou pegar os extremos, né? Peraí, que tem alguém chegando aqui. Então, eu não vou pegar os extremos, tá? Então, vamos pensar. Bom, menos raiz de 2 sobre 2 não tem naquela minha tabelinha. Mas eu tenho o raiz de 2 sobre 2, que é o 45. Então, a gente começa trabalhando com raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, o cosseno de raiz de 2 sobre 2, eu vou pôr aqui no cosseno, é o ângulo de 45, que é o π sobre 4. Ele resulta em raiz de 2 sobre 2. Quem vai resultar em menos raiz de 2 sobre 2? É alguém que está lá do outro lado. Por quê? Porque aí ele vai no eixo do cosseno, aqui, ó, na parte negativa. Então, eu tenho que espelhar, eu tenho que achar o simétrico dele no segundo e no terceiro quadrante. Tá? Então, vamos achar o simétrico do π sobre 4. Esse ponto aqui, ó, ele é π menos π sobre 4. Ele é π menos π sobre 4, que vai dar 3π sobre 4. Então, eu achei quem é esse ponto aqui, 3π sobre 4. E o do terceiro quadrante, ele é π mais π sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. Tá bom, achei os pontos que dão menos raiz de 2 sobre 2. Feito isso, eu tenho que pensar o que ele quer. Ele quer que o cosseno seja maior que menos raiz de 2 sobre 2. Então, ó, o menos raiz de 2 sobre 2 tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Tá nesse pontinho aqui. Eu quero que ele seja maior. Então, é cosseno. Eu olho no eixo do cosseno e vejo que números que são maiores que isso. Então, eu vou pintar lá no eixo do cosseno que números são maiores, ó. São todos esses daqui, que são maiores que menos raiz de 2 sobre 2. Agora, qual é o arco que me dá essa resposta? É o arco que faz esse contorno aqui, ó. Ai, gente, só um minutinho, tem gente chegando aí. Que vai do 5π sobre 4 até o 3π sobre 4. Faz toda essa volta. Todos esses arcos
todos esses arcos, eles me dão um número que é maior que menos raiz de 2 sobre 2. Dá para perceber aqui no desenho, ó? Tá? Então, eu tenho que dar todas essas respostas. E agora tem um X da questão aqui. Eu não posso escrever maior que 5π sobre 4 e menor que 3π sobre 4. Ou vice-versa. Porque eles não dão um intervalo. O intervalo que eu conseguiria escrever seria do 3π sobre 4 ao 5π sobre 4. Então, eu vou ter que escrever... Eu posso escrever isso daqui de duas formas separadas. Eu posso escrever, olha, eu quero ir do 0 até o 3π sobre 4. Tudo bem? E do 5π sobre 4 até o 2π. Tá? Ou eu posso escrever esse arco aqui como um arco negativo. Esse ponto aqui como um ponto negativo. Aí eu consigo escrever toda essa circunferência de uma vez só. Agora, vamos pensar quem ele é no negativo. Se eu fosse... Peraí, deixa eu repetir mais um. Se eu fosse rodar ao contrário, aqui estaria o menos π sobre 4 e aqui estaria o menos 3π sobre 4. Tudo bem com isso? É a mesma coisa que se eu rodo positivo, só que aí aqui vai aparecer o negativo. Ah, Isa, seu mic. Pensei que era comigo. Tá. Então, olha só, vou explicar de novo. Se eu rodo no positivo, no primeiro quadrante tenho π sobre 4 e no segundo quadrante tenho 3π sobre 4. Isso tudo bem. Agora, se eu rodo no sentido negativo, se eu rodasse no sentido negativo, o quarto quadrante viraria o primeiro. Tá? Então, aqui apareceria o menos π sobre 4. E o terceiro quadrante seria a mesma coisa que o segundo quadrante. Então, aqui aparece o menos... Esse menos 5π sobre 4, ele seria o arco côngruo do menos 3π sobre 4. Então, se eu fosse escrever de uma maneira só, de um jeito só, eu falaria que aqui vai do menos 3π sobre 4 até o 3π sobre 4. Tudo bem? Eu vou escrever das duas formas, tá? Então, vamos escrever da primeira. A primeira eu tenho dois conjuntos de soluções, que seria... Dois conjuntos de soluções, não. Uma união de duas respostas, né? Seria assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? O meu X, vou escrever esse daqui primeiro, tá? Vai do 0 até o 3π sobre 4. Do 0 até o 3π sobre 4. Ou... Ah, e o 0 entra aqui, desculpa, tá? É 0 igual, porque aqui tá pegando o 0, tá? Ou do 5π sobre 4 até o 2π. Então, o X vai do 5π sobre 4 até o 2π. Por que o 2π eu pus aberto e o 0 eu pus fechado? Porque se vocês olharem lá no intervalo... Ixi, tá aberto ou fechado esse intervalo aí? Tá fechado, tá aberto, né? Esse igual aqui não existe, tá? Eu escrevi. Não entra o 2. Não, Isa? Foi? Não. Ah, foi, Pro. É que não, eu falei que não entra o 2π. É, não entra, tá. Fala, David. Professora, peraí, eu não entendi o negócio. Não poderia ser, tipo, o 3π sobre 4 ter que ser, tipo, Aberto? menor que x. Não, não podia ser, tipo, por exemplo, 3π sobre 4 menor que x, menor que 5π sobre 4? 3π sobre 4, o 3π sobre 4 primeiro, menor que x. Aí você estaria pegando esse pedaço aqui, ó, David. Não. Entre o mas, 3π sobre 4 e o 5π sobre 4. Se você escrevesse isso, vou escrever aqui em cima, tá? Uhum. Se você escrevesse assim, ó, x maior que 3π sobre 4 e menor... Esse menor ficou bonito, né? Menor que 5π tá. sobre 4, é Não, isso? já entendi, faz sentido. Uhum. Tá? Aí eu estaria pegando esse pedaço aqui que eu não quero. Putz, entendi. Obrigado, Tá? professora. Professora, Pode falar.
E se trocasse esse segundo menor por maior? 3x sobre 4 menor do que x, maior do que 5π sobre 4. 3π sobre 4. Deixa eu escrever isso que você falou, peraí. Tá. 3π sobre 4 menor do que x, maior do que 5π sobre 4. Isso a gente não escreve, David. André, André, não é? É. A gente não escreve isso, porque aqui, ó, você está falando duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente... Eu vou escrever o que você falou. Quando a gente vai ler uma inequação, a gente lê sempre a partir do x, tá? Então, quando eu explico inequação, eu não gosto que vocês decorem qual é o sinal de menor e maior. Tem umas pessoas que escrevem como 4, como 7, sei lá, para decorar o maior e o menor. O que eu quero que vocês entendam é que a boquinha do sinal, ela tá sempre aberta para quem é maior. Então, olha aqui, eu vou ler a partir do x, tá bom? O x é maior que 3π sobre 4 e o x é maior que 5π sobre 4. Você disse duas coisas que não conseguem acontecer junto. Ou ele é maior que 3π sobre 4 ou ele é maior que 5π sobre 4. Uma ou outra. Não dá para ele ser ao mesmo tempo maior que 3π sobre 4 e maior que 5π sobre 4. É isso que escreveu aqui, ó. Professora, mas e se você inverter o primeiro? Não estaria certo? Vou inverter, peraí. Uhum. Aí você está dizendo assim, ó, que o x é menor que 3π sobre 4, certo? Então, eu não vou pensar no π, tá? Eu vou pensar no 3 quartos. 3 quartos, se você dividir 3 quartos, vai dar 0, alguma coisinha, 0,75, certo? E se você pensar no 5 quartos, vai dar 1, alguma coisinha. Então, vamos desenhar uma reta aqui, ó. 3 quartos está aqui. O 5 quartos está aqui. Se você fazer isso que vocês estão falando, se você escrever desse jeito, você está falando assim, olha, o x é menor que 3 quartos, ele está para cá. E, ao mesmo tempo, ele é maior que 5 quartos. Ele não consegue. São intervalos separados. Ele não consegue ser menor que esse e maior que aquele ao mesmo tempo. É e. Diferente quando vocês escrevem ou. Ou ele está naquele pedaço, ou ele está naquele outro pedaço. Quando a gente escreve isso junto, eu estou usando o e. Eu estou usando que eles estão ao mesmo tempo nesses dois pedaços. Quando a gente escreve desse jeito, ó. Ai, não é tudo, só esses dois sinais. Quando a gente escreve assim, isso eu consigo acontecer. Por quê? Olha só. 3 quartos e os 5 quartos. O x, ao mesmo tempo, ele é maior que 3 quartos e menor que 5 quartos. Ele está nesse intervalo. Ele está num único intervalo. Então, isso ao mesmo tempo eu consigo dizer. Quando eu coloco esses dois juntos, eu estou usando um e não um ou. Por isso que eu consigo escrever desse jeito. Agora, usando sinais ao contrário, ficam dois espaços separados. Então, eu não consigo falar que e, ao mesmo tempo, ele está lá. Ele é menor que 3 quartos e maior que 5 quartos. O problema aí é o e, tá? Peraí, tem uma... O problema é o e. Então, quando eu uso ou, o que é usar o ou? Se eu escrevesse isso, ó. E aí é por isso que vocês escrevem separado. O x... como é que vocês querem escrever? O contrário, senão, né? O x é menor que 3 quartos, tá? Não vou escrever... Ou o x é maior que 5π sobre 4. Isso tudo bem eu escrever. Por quê? Porque aí eu estou dizendo que são intervalos separados. Ele pode estar ali ou ele pode estar lá. Não ao mesmo tempo. Deu para entender essa relação de inequação, gente? É que eu pensei que, por exemplo, já que é uma circunferência, eventualmente os intervalos iam se encontrar, então não tinha problema fazer aquilo, entendeu? Entendi. Não, tem problema, tá? Entendi, beleza. Podemos Obrigado, seguir, professora. gente? Professora, Imagina. Sim. professora, Pode falar. eu acho que talvez eu tenha entendido, mas ao mesmo tempo não. Porque ali embaixo, onde a senhora escreveu a solução, Tá? por que não pode ser e? Já que eu tô pegando o intervalo completo.
Porque aí é de novo o problema da palavra. Se você falar e, você está falando que ele está... é estranho pensar isso. Pensa que o X é uma formiguinha, tá bom? Ele é uma formiguinha. E aí, ele está percorrendo pedacinhos da reta ou pedacinhos da circunferência. Então, quando eu falo ou, eu estou falando assim, olha, essa formiguinha, ou ela está nesse pedacinho, ou ela está nesse pedacinho. Eu estou juntando os dois pedacinhos. Se eu falar essa formiguinha está nesse pedacinho e nesse pedacinho, só se ela for o Peter Pan e a sombra dela andar separada dela. Então, a formiguinha está lá e a sombra está no outro. Porque eu só tenho uma formiguinha. Entendi. Deu para entender? Eu acho que eu tava... Foi ótimo. Eu acho que eu tava confundindo justamente o significado do e e do ou. Tava trocando. É a ideia do X. O X é uma coisa só, né? É um ponto, né? Então seria a formiguinha que eu quis dizer, tá? É o ponto. Então o ponto ou ele tá naquele pedacinho ou ele tá no outro. Ele não consegue estar ao mesmo tempo nos dois. Tá bom, obrigada. Bom, imagina. Então vamos apagar tudo isso aí. Ô, professora. Oi. Ali no começo, se cosseno de x maior que menos raiz de 2 sobre 2 tivesse maior ou igual, no conjunto solução eu teria que colocar o igual só em um dos lados ou nos dois? Aqui, ó, no 3π sobre 4 e no 5π sobre 4. O 2π não, por causa dessa regra aqui, ó, que ele é menor que 2π. Sim, mas aí eu teria que colocar nos dois ou só em um? Porque os dois nos são dois, iguais, no 3π sobre 4 e no 5π sobre 4. Fecha nos dois. A não ser que seja um exercício, por exemplo, sei lá, né? A gente pode cair em várias coisas. Que seja um exercício que seja uma equação, e tem alguma coisa embaixo que não pode ser aquele número, ou que caia em uma outra intervenção, tá? Mas cru assim, ele seria nos dois pontos. Tá. Tudo bem? Tá, obrigado. Tá? Não. Fala. Desculpa, mas é que eu não entendi essa interrupção entre o 3π sobre 4 e o 5π sobre 4. Será que você pode explicar, por favor? Posso. Eu escrevi o ou aqui, é isso? É, porque você, tipo, começou do 0 até o 3π sobre 4, você preencheu a linha toda, sabe? Preenchido. E aí depois você fez a interrupção e foi do 5π sobre 4 até o 2π. Por que eu não pintei esse pedaço? Isso. Tá. Porque, olha só, a gente vai olhar... tem gente entrando. A gente vai olhar no eixo do cosseno, tá? Pensa primeiro que eu quero que o cosseno seja igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, é esse ponto aqui, beleza? Agora, vamos olhar para a inequação. Eu quero que ela seja... que o cosseno seja maior que menos raiz de 2 sobre 2. O que é maior que menos raiz de 2 sobre 2? Olhando na reta do cosseno, são todos esses pontos aqui, ó. Que vai do menos raiz de 2 sobre 2 até o 1. Esses daqui são menores que menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Agora, quem que resulta, pensando no arco aqui, né? Quem que resulta em um cosseno, pega esses pontos que eu pintei aqui, que eu achurei. São esses daqui, ó. Se eu pegar esse intervalo aqui, que eu não pintei, eu pego pontos menores que menos raiz de 2 sobre 2 no cosseno. Então, por isso que eu não quero esse pedaço aqui, ó. Por que eu não peguei o correspondente do raiz de 2 sobre 2 também no quarto quadrante? Porque ele não me interessa. Se eu quisesse saber alguma coisa relacionada ao raiz de 2 sobre 2, aí eu colocaria esse ponto aqui. Eu tô pegando ele, né? Porque eu tô achurando todo esse pedaço. Quando eu falo aqui que eu vou do 5π sobre 4 até o 2π, eu tô pegando esse cara aqui que é o 7π sobre 4. Tá? Intuitivamente. Por que eu sempre coloco o primeiro, independente se eu vou usar ou não? Porque ele é o meu ponto de referência. Então, eu sempre coloco o ponto do primeiro quadrante. Tá bom. Obrigada, prof. Não tem mais ninguém aqui. Não. Tá. Enfim. Tinha gente querendo entrar. Vocês estavam sabendo de alguém que está tentando e não consegue? Não, né? Tá todo mundo aí dentro. Tá bom. Já entrou. Então é isso, tá? Dani e quem mais tá com a mão levantada aí? Renata, respondi. Dani, fala.
Ixi, Dani, tá cortando muito. Vocês escutam ou não, né? Não. Dani, vê se agora vai. Foi? Melhorou agora, fala. Não melhorou nada. Peraí. Quer mandar no chat, Dani? Ou manda no áudio do grupo e alguém fala pra mim. Vou continuar esperar a Dani, tá? Então, tudo bem, gente, até aqui? Então, eu fiz aqui essa resposta que foi desmembrada pra gente conseguir escrever isso, tá? Aí o outro jeito era escrever esse arco negativo aqui, menos 3π sobre 4, e aí eu posso escrever uma resposta só. Eu vou do menos 3π sobre 4 até o 3π sobre 4. Então, aí eu escreveria assim, ó. A solução é x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 3π sobre 4 e 3π sobre 4. E aí percebe que você fala assim, ah, mas você está passando aqui, você está pegando 2π. Eu não estou pegando 2π. Porque como eu estou vindo do negativo pro positivo, quem eu estou pegando é o zero. Então eu estou passando aqui menos, pensa na reta, né? Eu estou no menos 3/4, eu vou andando até o 3/4, então quem eu peguei aqui no meio é o zero. Tudo bem? E aí fica uma resposta só. Normalmente, se for uma resposta teste, aparece a segunda maneira. Eles escrevem de uma vez só, e aí é o menos 3π sobre 4. Tá? Mas se vocês forem escrever numa resposta escrita, né, numa pergunta escrita, não tem problema separar em dois pedaços a resposta. Tudo bem? Pode falar. Toda vez que ela for, tipo, que for negativo, toda vez que pedirem alguma coisa em negativo, seja entre 0 e 2π, eu posso responder na segunda opção, tipo, colocar a resposta uma negativa e outra em positivo. Pode. Sim. Tá? Sempre pode. Tá bom. Na verdade, é um jeito mais bonito de escrever, né? Não que o outro esteja errado, tá bom? Pro, eu pegaria o 2π se eu fosse do 3π sobre 4 pro menos 3π sobre 4? Se você fosse do 3π sobre 4 pro menos 3π sobre 4, você estaria pegando esse pedaço aqui, ó. Não. Você estaria pegando, olha o que você estaria pegando. Minto, ó. Você estaria pegando do 3π sobre 4, dando a volta inteira e voltando aqui, ó. Ao contrário, porque você estaria fazendo isso, ó. 3π sobre 4, aí você vai até o 2π. Certo? Aí você volta do 0 até o menos 3π sobre 4. Não dá para escrever essa resposta, Renata. Ela é estranha. Tá? Tudo bem, gente? Posso seguir para o próximo? Tá bom. Tá? Eu acho que essa Obrigada. Essa é a resposta mais estranha que tem, tá? O resto é mais tranquilo. Vamos lá. Dani, nada ainda? Alguém conseguiu receber o áudio da Dani? Bom, depois ela me pergunta. Vamos lá. C. O C é o seno de x menor que zero. Aí é aquela questão, né? Aonde o seno dá zero? O seno dá zero desse ponto e nesse ponto. Tudo bem, ó? Ah, tem um no bate, será que ela conseguiu? Eu queria entender se é cosseno. Ah, tá. Ixi, Dani, eu nem gravei lá, peraí. Ela queria entender porque é que assim, ó, a gente pinta o eixo. Então, eu vou escrever nesse, tá? A gente tava aqui, ó, no menos raiz de 2 sobre 2. Eu tinha pintado o eixo do cosseno para entender quais respostas eu queria. Mas o valor de x, ele vem, né? O valor de x que eu tô procurando, ele vem do arco. Então, por isso que eu pinto daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Né? Ele vem do arco. Isso daqui é só uma referência.
Então, como eu quero maior que menos raiz de 2 sobre 2, eu sei que eu tenho que pegar esse pedaço do cosseno, né? Eu pintei lá como referência. Mas a resposta, o valor de x, ele vem aqui do arco. É isso, Dani? E aí eu sei que isso causa uma confusão na cabeça, mas a gente tem que sempre pensar isso. Eu vou pensar primeiro no eixo que eu quero e depois a resposta tá no arco, tá? Então aqui, ó. Aqui eu quero o seno de x menor que 0. Aí não podia churar a parte que o pessoal tava falando, porque não tava na reta do cosseno. Isso, é isso mesmo. Aí não podia pintar aquele pedacinho da lateral, porque aquele pedaço que eu não, do eixo do cosseno que eu não tinha pintado não era o que eu queria. É isso mesmo. Tá, deu certo. Então. Seno de x menor que 0. Então, olha só. O zero do eixo do seno é esse ponto aqui, ó. Aqui dá 0. Lembra que eu falei para vocês que é sempre perpendicular ao eixo que eu quero, né? Então, quem chega perpendicular ao eixo do seno, nesse ponto aqui, é o 0 e o π. Então, ó, 0 chega lá no 0 e o π chega lá no 0. Então, esses dois pontos são meus pontos de referência. Tudo bem? Só que eu quero que que sejam números menores que 0. Então, quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para todos esses daqui, ó. Esses daqui são menores que 0 no eixo do seno. Quem no arco chega perpendicular nesse pedacinho aqui? Ah, os números que vão de o 0, né, até aqui e o π até o 2π. Dá para ver isso? Ó, são todos esses daqui, ó. Opa. São todos esses, ó. Tudo bem? Que vai do π até o 2π. Como nesse caso não tem o igual, eu não quero o 0. Certo? Não preciso escrever o 0. Então eu vou escrever uma única resposta, que vai do π ao 2π. Agora, se tivesse o igual aqui, significaria que o 0 ia entrar. E o π também. Então eu ia escrever assim, ó, do π ao 2π mais o 0. Tá bom? Porque eu não posso escrever do 0 ao π, porque se eu escrever do 0 ao π, eu estou indo no sentido contrário. Estou indo pegando esse pedaço aqui. O seno deveria estar entre 90 e 270. Não. Dani, ó. Eu entendi, eu sei por que vocês pensam isso. Mas eu quero chegar no eixo do seno perpendicular. Não é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele dá 0 no eixo do cosseno, porque aí eu chego, pensando no π sobre 2, né? Ele chega no 0 perpendicular no cosseno. Então, se eu quisesse que o cosseno de x fosse 0, aí eu pensaria no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Tá vendo? Porque aí eu chego perpendicular no eixo do cosseno. Como eu quero que o seno seja 0, eu tenho que pensar que ponto que chega perpendicular no eixo do seno. Eixo do seno, quem chega perpendicular é o 0 e o π. Tá? E isso é uma confusão que vocês fazem muitas vezes. Então, muito cuidado. Olha eu escrevendo igual de novo. Tá? Então, é o 0 e o π. Tá. Então, vamos lá escrever a nossa resposta. A solução ficaria assim, ó. Opa. Solução. X pertence aos reais. Tal que o x, ele é maior que π e menor que 2π. Não tem traço. Tá? Então, eu tô pegando daqui até aqui. Todo mundo entendeu que se tivesse um igual aqui, eu colocaria ou x igual a 0? Que aí eu também estaria pegando 0. Tá? Posso dizer? Pode falar, Renato. Se fosse a condição lá em cima, incluindo 2π, eu colocaria o 2π aqui também? Não. Não? É por causa desse daqui. Esse daqui manda mais. Tá. Tá? Eu não quero 0. Tá bom. Obrigada. Tá?
Professora, eu não poderia colocar π menor que x, menor que menos π? Não, porque o menos, ó, sempre é o menor primeiro. Então, se você for escrever entre π e menos π, quem é menor? Não é o menos π? É. Se aí você escrever do menos π até o π, aí você está pegando ao contrário. Você está pegando daqui até aqui. Sempre o menor primeiro. Então, aqui, que nem o π é menor, então eu vou escrever ele primeiro. Nem lá no outro, o 3π sobre 4 era menor que 5π sobre 4. Então, quando eu vou escrever uma coisa só, eu escrevo ele primeiro e depois o outro. Por isso que eu não podia escrever de uma vez só. Eu tinha que escrever em duas partes. Porque se eu escrevesse de uma vez só, ia ficar aquele pedaço que eu não queria. Que era do 3π sobre 4 ou 5π sobre 4. Certo? É porque o 3π sobre 4 é menor. Então, quando eu vou escrever de uma forma, de um jeito só, sempre o menor primeiro. Tá? Se não dá, se quando eu vou escrever o menor primeiro eu tô pegando uma coisa contrária, aí eu tenho que dividir ou escrever de outra forma. Tá bom? Tá bom. Valeu, professora. Pro. Peraí, pro. É 2π e não 0. Não... Ah, tá. Peraí, Dani. Fala. Eu não teria que colocar que o x tem que ser diferente de 3π sobre 2, porque ali o seno é 0. Não. Desculpa. Aqui o cosseno é 0. Sim. O seno aqui é menos 1. Ah, sim. Tá? Beleza. Gente, é comum essas confusões. Vão perguntando porque a gente vai tirando as confusões, tá? Fala. Eu posso falar que o x ele tá entre 0 e menos π? O menos π é menor. Então seria entre menos π e 0. Menos π e 0. Aí você dá errado. Porque quem é o menos... Onde está o menos π? Se eu rodar ao contrário. Tá aqui também, ó. Aí você vai falar entre menos π e 0. Então, entre o menos π que tá aqui e o 0, ó. Então, é entre menos π e menos 2π. Posso por assim? Menos... Mas aí o menor é o menos 2π. Então, entre menos 2π. Não dá certo. Não dá certo que ele escreveu com negativo aqui. Tá. Tá? Pra baixo. Tem que pensar quem é o menor. E aí tem outra confusão, porque o número negativo, o maior é o menor, né? Dani, por que eu não coloquei o 2π? Por que eu não coloquei o 0? Porque se eu escrever entre π e 0, quem é o menor número? Não é o 0? Estaria errado escrever desse jeito. Eu tenho que escrever entre 0 e π. Só que se eu escrever entre 0 e π, eu tô pegando esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, sempre o menor primeiro. Então, eu vou escrever entre π e 2π, que é esse número aqui. Tá? O 0 e o 2π, eles estão localizados no mesmo lugar. Né? Então, você escolhe primeiro o menor e depois o maior, tá bom? Mais alguém, gente? Não? Vamos lá. AD. O meu negócio aqui, ele resolveu que ele não gravou na ordem certa, então eu tenho que caçar as coisas aqui. D. Ah lá, cosseno de x maior que 0. Agora vamos pro cosseno igual a 0. Quem que o cosseno dá 0? O eixo do cosseno tá aqui, ó. Tem que chegar no 0 perpendicular. Então, esse ponto, que é o π sobre 2, e o 3π sobre 2 chegam perpendicular no ponto 0. Tá? Do eixo do cosseno. Então, vamos desenhar lá. Ó, aqui é o π sobre 2. Aqui é o 3π sobre 2. Chega perpendicular, ó, no eixo do cosseno. Então, lembra sempre do perpendicular. Tem que chegar perpendicular, tá? O que eu quero? Eu quero que seja maior que 0. Então, no eixo do cosseno, o 0 tá aqui. Os pontos maiores que eles são todos esses, ó. Vamos pintar. Esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Quem é o arco que vai chegar a pontos perpendiculares a esse? É desse daqui e desse daqui, ó. Será que eu consigo escrever os dois juntos? Ou vai ter que ser os dois separados? Ou Pode ser negativo, né, professora? Ah, posso usar o negativo. Muito bem. Vocês vão pegar o jeito, gente. Então, ó.
Vou escrever das duas formas de novo, tá bom? Então, posso escrever assim, ó. Solução x pertence aos reais, tal que o meu x é maior, é maior que 3π sobre... Ai, vamos escrever o menor primeiro, né, Tamira? Peraí. Vai de 0 até π sobre 2. E aqui eu vou incluir o zero, tá bom? Porque o zero tá aqui nesse espaço. De 0 a π sobre 2. Ou o x é maior que 3π sobre 2 e menor que 2π. Ó, escrevi os dois intervalinhos. Então, a formiguinha, ou ela vai andar do 0 ao π sobre 2, e ela pode usar o 0, ou ela vai andar do 3π sobre 2 até o 2π. Aí ela não pode pegar o 3π sobre 2 e ela não pode pegar os 2π por causa das duas condições lá em cima. Tá? Como é que eu escrevo da outra maneira? Olhando na volta ao contrário, esse daqui é o menos π sobre 2. Então, esse cara aqui é o arco côngruo dele, é o menos π sobre 2. Então, eu posso escrever que vai do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Olha só, eu estou escrevendo o menor primeiro, que é o negativo. Então, menos π sobre 2 até o π sobre 2. Se você pensar lá na reta, eu estou passando pelo zero, então eu estou pegando ele também. Professora, Pode falar. mas na primeira ali, tipo, entre as duas soluções que você deu, não deveria ser, tipo, o x não deveria ser maior que 0? Por quê? No enunciado tá, tipo, cosseno de x maior que 0. E tá igual ali. Então, mas cuidado que é o cosseno que tem que ser maior que 0. Isso daqui tem que ser maior que 0. Não o arco que tem que ser maior que 0. Tem dois zeros aqui. Tem o 0 graus, que aí quem manda, graus, né, radianos no caso, quem manda é essa condição aqui, ó, ele é maior ou igual a 0. Aqui tá em radianos. Ah, não, justo, entendi. Cosseno Entendeu? de 0 é 1. Nossa, tô dormindo. Mas é que são, David, é super normal essas confusões, tá? São dois zeros, aí você fala, meu, que zero que ele tá falando, tá? Sim. Então, o cosseno de x maior que 0, aí o 0 é o 0 do eixo, né? É justo. Tá bom, obrigado, professora. Imagina, π sobre 2. E é legal vocês irem tirando essas dúvidas, porque vai dando aquele spam na cabeça, né? Pam, entendi, é isso, é aquilo, é isso mesmo, tá bom? Vamos lá. Tudo bem com as duas respostas, gente? Professora, Oi. eu não entendi. Por que você colocou x é maior ou igual a 0, só que aí o x não é menor ou igual a 2π? Tá, é que aqui a professora escreveu errado, eu vou apagar, tá bom? É que eu fiz ontem à noite, gente, dormindo já quase. Aqui, ó, esse igual aqui, ele não existe no enunciado de vocês. Ele é só menor que 2π. Ah, tá, obrigado. Tá? Fui eu que fiz confusão, é que eu tinha falado no outro exercício e fui embora, não mexi mais em nenhum, tá? Tá bom, obrigado. Eu não entendi como fica negativo, tá? Professora, a Dani tá falando que não entendeu algo lá no chat. Vou responder a Dani, né? Obrigada, Ana. Ó, vamos lá. Ana, como é que... Ana, desculpa. Dani, como é que fica negativo? É só você pensar ao contrário. Então, se a gente vai aqui do 0, o primeiro ponto não é o π sobre 2? Se eu andar ao contrário, eu vou do 0 para o menos π sobre 2. E aí, quem seria esse daqui? Seria o menos π. E quem que seria esse daqui rodando ao contrário? Seria o menos 3π sobre 2. E assim por diante. A gente vai rodando ao contrário e os pontos só vão acontecendo ao contrário. Tudo bem? É só se você tiver dúvida em algum exercício em relação ao negativo, porque às vezes mexe com o ponto que está aqui dentro do quadrante, desenha o positivo, põe os pontos do jeito certo e aí você vai andando ao contrário olhando no outro círculo. Eu acho mais tranquilo. Tá? Vê se deu para entender, senão me pergunta de novo. Tudo bem, gente? Vamos lá? Vou pro E, tá? Risquei aqui. Pessoa louca. E é tangente. Olha lá. A tangente de x maior que raiz de 3 sobre 3. Eu acho a tangente, ela fica um pouco mais tranquila porque ela sai um pouco da circunferência. Então, ela fica um eixo ali lateral e a gente consegue
perceber um pouquinho mais, tá? Quem que é tangente da raiz de 3 sobre 3? Vamos começar pensando a mesma coisa. É no 30, certo? Que é no π sobre 6. Então, eu vou colocar o π sobre 6 aqui. Jesus, espera. A Dani tinha caído. Ai, a Dani caiu, gente. Eu não sei se ela viu a minha resposta. Ai, Senhor. Tá, eu já falo com ela. π sobre 6. Então, ó, esse pontinho aqui é o π sobre 6. Como é que a gente liga no eixo da tangente? Passando pelo 0, 0. Vamos ver se eu consigo fazer isso, hein? Passando pelo 0, 0. Então, vou ligar lá. Até que ficou retinha, né? Deixa eu ver se ela... Escrever com valor negativo, já que o enunciado... Tá. O Silas agora. Dani, eu não sei se eu te respondi. Vamos lá, peraí. Antes de eu continuar, deixa eu voltar naquele exercício. Eu vou voltar lá no desenho, tá bom? Peraí. Era o e CD. Ó, voltei aqui naquele desenho. Por que que eu pego o negativo? Como é que eu penso no negativo? A gente é só rodar ao contrário. Então, se eu vou nesse sentido, aqui não vai ser o π sobre 2. Se eu for no sentido contrário, vai ser o menos π sobre 2. Então, eu posso escrever que esse daqui é o menos π sobre 2. Tudo bem? E esse é o π sobre 2. Agora, e aí, Dani, você vai... Se for muito complicado entender o negativo, desenha um círculo normal aqui do lado, desenha os pontos positivos e vai rodando ao contrário, olhando os positivos. Aí você fala assim, parei aqui no π sobre 2. Então o de baixo vai ser o menos π sobre 2. Voltei aqui para o π. Então esse vai ser o menos π. E assim por diante. Desenha um normal e roda ao contrário só colocando o negativo. Agora, por que que eu posso usar o negativo se ele me falou que é do 0 ao 2π? Aí a mesma pergunta e a mesma dúvida que o David teve. Isso daqui são as respostas do radiano, né? Do 0 ao 2π. Entendi a sua pergunta. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso. É porque quando a gente coloca a resposta só como negativo, não significa que eu não... Eu tô saindo da condição... Eu entendi por que você perguntou isso. Porque você está saindo da condição que ele deu, né? Do 0 ao 2π. E aí você vai... Mas aí não importa, porque você está pegando a resposta... Lembra que eu falei... Alguém me perguntou e eu falei assim, olha, quem manda é esse daqui. Aquele ali é uma subdivisão. Né? Então, assim, eu estou pegando a resposta certa. Eu só estou escrevendo de um jeito que eu consiga compilar a resposta. Não significa que eu estou falando coisas erradas. Então, assim, quando eu falo assim que o cosseno de x é maior que 0, eu estou pegando as respostas certas. Né? Eu estou pegando aqui um número que é maior que 0. Só que quando eu vou escrever na resposta, para o leitor, se eu falar assim, olha, eu estou indo do menos π ao π sobre 2, não significa que eu estou pegando uma resposta errada. Não sei se deu para entender isso. Eu só estou compilando ela de um jeito que eu consigo escrever de uma forma só. Mas eu não estou pegando números errados. Deu para entender? Quem que me perguntou isso? Acho que foi o Silas. Entende? Tá bom. É isso, tá bom? Então vamos lá para aquele da tangente. Que é a letra E. Tá bom. Tangente maior que raiz de 3 sobre 3. Então, a gente pega a tangente igual a raiz de 3 sobre 3, que eu já tinha falado que era o π sobre 6. Vou pôr o π sobre 6 aqui. Tá? Aí a gente liga aqui, ó. Liguei. Tudo bem? Esse número aqui é raiz de 3 sobre 3, ó. No eixo da tangente. Então, esse número é a raiz de 3 sobre 3. Eu não quero que no eixo da tangente
ele seja maior que raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho que pegar todos os pontos que estão aqui para cima. Tá bom? Eu não marquei quem é esse aqui, ó. Que é o outro dele, né? Então, quem que é esse ponto aqui? Ele é π mais π sobre 6. Então, vou colocar aqui, ó. π mais π sobre 6. Que vai dar 7π sobre 6. Tudo bem? Então, se fosse só igual a raiz de 3 sobre 3, seriam esses dois pontos. π sobre 6 e 7π sobre 6. Só que eu quero todos que são maiores que raiz de 3 sobre 3. Então, vamos pintar lá no eixo da tangente, ó. Maior que raiz de 3 sobre 3. Eu quero todos esses pontos que vão para lá. Agora, quem que são? E aí é o estranho. Quem que são os pontos do arco que a hora que eu ligar com o 0, eu vou chegar ali, ó. Então, são esses pontos aqui, ó. Se eu ligar, eu vou chegar naquela parte pintada? Vou. Se eu ligar aqui, eu vou chegar naquela parte pintada? Vou. E assim por diante. Então, são os pontos... Eu não sei se eu consigo ligar aqui, ó. Deixa eu ver. Professora. Oi. Mas nesse caso eu vou ter que tirar o 2, aqui, o 270 graus, que é 2π sobre alguma coisa. Vou ter que tirar. Porque não tem a tangente deles, né? Tá? Mas, ó, vamos lá. Mas aí eu faço 2 intervalos? Faz 2 intervalos separados. Esse não tem como fazer um intervalo só. Tá, obrigado. Tá, senhora? Ó, oi. Eu não entendi. Por que eu não pego esse intervalo do π sobre 6 ao 7π sobre 6? Porque não é nesse ponto que vai estar... que na tangente vai estar maior que o raiz de 3 sobre 3? Não. Ó, se eu pegar alguém... Vou fazer de azul aqui, ó. Se eu pegar alguém nesse quadrante, se eu passar pelo 0, onde dá o número? Ah, tá. Tem que passar pelo 0. Eu tava fazendo... Tem que passar pelo 0, tá bom? Então, a tangente, vocês têm que lembrar só que tem que passar pelo 0. Entendi. Tá? Por isso que é esse pedacinho aqui, ó. Eu vou tentar ligar aqui para vocês verem, ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, né, e mais pertinho aqui, vai pegando esses, tá bom? Então, eu pego só pontos que estão nesse arco aqui, ó. Nesses dois arcos aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Obrigada. E aí, qualquer um desses dois arcos, passando pelo 0, vai pegar nesse ponto achurado aqui, nesse ponto pintado. Então, eu não considero o quarto quadrante. Não considera nem o segundo, nem o quarto quadrante aqui. Por quê? Porque eles me dão tangentes negativas. Tá bom, obrigada. Tá? Professora, então obrigatoriamente vai ter 2 soluções agora, não tem como fugir, né? Isso, vai ter dois intervalos, né? Dois intervalos. Mas tá? aí seria E, no caso, ou teria que ser ou também? Ou também, a formiguinha. Ou ela vai estar andando nesse, ou ela vai estar andando nesse. Ela não consegue estar dos dois pedacinhos. Lembra que ela só anda no círculo, tá bom? Sua resposta tá aqui no círculo. Tá, então obrigado. ela vai ou aqui, tá? Uhum. Então vamos lá. Então a solução... Vocês podem pensar também nesse ou e nesse e, assim, ó. Quando você quiser juntar duas coisas, escrever junto, né? Então eu tenho 2 intervalos separados, mas eles têm que aparecer juntos, é ou. Se você quiser escrever um em cima do outro, aí é e. Tá? Não sei se deu para entender, mas é isso. Essa é a ideia de ou e e, tá? Porque o ou soma e o e é como se fosse a multiplicação. Tá bom? Então tá. X pertence aos reais, tá o quê? Então, aí eu vou escrever, ó. Do X vai do π sobre 6 até o π sobre 2. Ou o X vai do 7π sobre 6 até o 3π sobre 2. Mesmo que fosse igual aqui, que alguém me perguntou no comecinho, mesmo que se fosse tangente de x maior ou igual a raiz de 3 sobre 3, eu não posso escrever o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Então, sempre aberto na tangente, tá bom? Mesmo que ele esteja, né, fazendo parte do conjunto, na hora que você pinta, você tem que escrever aberto, porque não tem tangente desses dois pontos, tá? Vou pro próximo. Proxi, eu inverti a ordem nesse daí, tem problema? Não tem problema, não tem problema, Ana. Eu comecei com 7. Não tem problema, tá? É que nem quando a gente escreve a solução, sei lá, deu resposta 3 e 4. Sei lá, você tá fazendo uma equação do segundo grau. Aí um escreve 4 e 3 e o outro escreve 3 e 4.
né? A gente procura escrever sempre na ordem crescente, né? Então, por exemplo, se for uma resposta de vestibular, um teste, vai estar na ordem crescente. Mas nada impede que eu escreva 4 e 3. Eu estou escrevendo os dois números ali e essas são as minhas respostas. Tá bom? Então, não tem muito problema obrigada. nenhum. Professora, Fala. não caberia agora usar o negativo, certo? Ou daria também? Não caberia usar o negativo agora, porque na verdade a gente usa o negativo, vocês vão ver que o negativo ele vai pouco aparecer na vida de vocês. Vai aparecer bem pouco mesmo. A gente usa o negativo mais quando a gente quer compilar a resposta, tipo, conseguir escrever de um jeito só. Se eu não conseguir escrever de um jeito só, não tem por que eu colocar o negativo ali. Mas estaria certo se eu fizesse negativo também. Daria certo, mas ficaria bem estranho. Isso, esse detalhe. Tá. Tá bom. Tá? Porque aí você teria que rodar ao contrário, então você teria que escrever primeiro esse, depois esse, né? E aí aqui também esse, depois esse. Ficaria bem estranho e feinho, tá bom? Vamos lá. O F. Ó, agora é tangente de x maior ou igual a menos 1. Então, a gente sabe a tangente de x igual a 1, que é o π sobre 4. Então, de novo, eu vou usar um número, né, do primeiro quadrante só para me orientar. Ele não faz parte da minha resposta, tá bom? Então, aonde a tangente dá 1? É no π sobre 4. É nesse ponto aqui, ó. Só que eu não quero que ela dê 1, eu quero que ela dê menos 1. Eu quero que ela dê menos 1, eu quero que ela chegue aqui, ó. Então, para eu escrever quem dá menos 1, eu vou usar os simétricos do π sobre 4, que são esses e esse, tá? São esses dois gordinhos aqui que eu escrevi, ó. Então, quem que é esse ponto aqui? Ele é o π menos π sobre 4. Eu não vou escrever a conta. Vocês já estão grandinhos agora, ó. π menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4. E esse daqui, ó, é o 2π menos π sobre 4, que vai dar 7π sobre 4. Eles que chegam, esse daqui é o 7π sobre 4. Eles que chegam no menos 1. Tudo bem até aqui? Então, esses são os meus dois pontos de referência, o 3π sobre 4 e o 7π sobre 4. Só que eu quero que minha tangente seja menor ou igual a menos 1. Ixi, tem dois. Menor ou igual a menos 1. Então, olha lá. Vou pintar aqui, ó, esse pedaço. Menor ou igual a menos 1. Quem que vão ser os pontos, né, dos arcos que vão dar números menores ou iguais a menos 1? Ó, se a gente ligar, vou pegar um pontinho aqui, ó. Se eu ligar passando pelos zeros, são esses intervalos aqui, ó. Que vai nesse pedacinho e nesse pedacinho aqui. Tudo bem com isso? Quais são os pedacinhos? Ó, esse e esse. Tá? Então, eu tenho que escrever aqui, ó, do π sobre 2, não entra o π sobre 2, ó, tem o igual, mas não entra porque não tem tangente desse ponto. Do π sobre 2 até o 3π sobre 4, 3π sobre 4 entra, e do 3π sobre 2 até o 7π sobre 4. O 3π sobre 2 não entra e o 7π sobre 4 entra. Professora, peraí, me desculpe. Se eu pegasse a tangente do correspondente no segundo quadrante do 60, não daria, tipo... Do 60 não, do 45. Não, do 60. Só como exemplo. Ah, tá. Ele seria maior ou menor do que a tangente do 3π sobre 4? Aqui é o 135, certo? Aí seria 150, o 70 né? Vai ser 120. Não. Putz, verdade. Tá? Entendi. Ele tá aqui nesse onde a gente pintou. Não, sabe que eu fiz do errado 30, porque... Não, do 30 estaria fora, ó. Que seria Sim, 150. eu troquei, por isso que eu entendi errado. Eu peguei esse arco ao invés do de cima. Entendi. Tá? Uhum. Então, ó, seria x pertencente aos reais. Tá o quê? O x tá entre 3π sobre 4. Escrevi errado. Primeiro o π sobre 2, tá? Menor primeiro. Do π sobre 2 até o 3π sobre 4. Então, ó, peguei esse pedaço aqui, tá? Do π sobre 2 até o 3π sobre 4. E agora eu vou para esse. Ou o x
entre o 3π sobre 2 e o 7π sobre 4. Então, percebe que o igual ficou só nos extremos que eu estava usando, 3π sobre 4 e o 7π sobre 4, e não ficou no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Tá bom? Dúvidas, gente, nisso? Eu não sei nem que horas são. 10h32. Tamira, já era para começar a aula do André. Eu vou sair, eu juro. E aí, qualquer coisa... Não, era só se, tipo, dúvidas pudesse mandar para você depois. Tá, pode mandar as dúvidas. Ah, eu queria ter dado relação fundamental. Tá bom. Tá, pode mandar as dúvidas. Não tem nem lição hoje, gente. As lições estão todas já feitas. Tá? Prof, eu não acabei nem a que você passou, então eu tô de boas. Nossa, Não tem lição. obrigado. Desculpe, mas obrigado. Não faz a 15 que eu tinha passado, tá bom? Não faz a 15. Sério, prof, tem umas que dão muita dor de cabeça. Não, pode mandar, tá, gente? Eu vou gravando os videozinhos, a gente vai fazendo junto, tá bom? Ô, Pro, pode fazer um pedido? Pode. Seria pedir muito para a senhora preparar uma lista de exercícios só assim, que nem a senhora fez de trigonometria? Mais básico? Tipo, só dessas coisas assim, para realmente... Faço. Professora. Tá bom? Obrigada. Até o final da semana eu mando, tá bom? Tá bom. Todo enrolado com o colégio, mas até o final da semana eu mando. Tá? Obrigada. Imagina, gente. Um beijo, viu? Professora, essa lista falar, que você tá falando é o quê? O quê? Essa última lista que você falou é do quê? Que não é para fazer o exercício 15, é que lista? Da última lição de casa que eu dei, da aula 5 e 6. Ah, tá bom. É de equação trigonométrica. Ah, beleza. Obrigado, gente. Eu tinha mandado o 15, mas o 15... A Luísa me perguntou, aí a hora que eu fui fazer, eu falei, cai numa coisa que eles não sabem ainda. Tá bom? Então não dá. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Beijo, gente. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, Pro. Valeu pela imunidade de exercício. Imagina. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Beijo.